Gálatas capítulo 3, versículo 1, quero falar sobre continuidade. A palavra de Deus diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber, no versículo 2, Paulo dizendo, Paulo está nervoso, quer dizer que Paulo está sangue nos olhos, irmão. Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está questionando a igreja aqui da Galáxia. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Eu vou ler o significado da palavra insensato. Nós estamos aqui hoje com a Igreja de Jesus, está, pelo menos no mínimo aqui, 3 denominações, mas uma igreja só. Amém, irmão? Que a Igreja de Jesus, ela não tem uma placa. Ela é um corpo, ela é universal. Pronto, falei o nome de uma denominação. Mas a Igreja de Jesus é vibrante, aleluia. É chapada no cheiroso, é cheia da unção. E as placas denominacionais, elas vêm para trazer aquela organização, do modelo, da forma que o Senhor vai conduzir, cada um mandando, mas todas elas no alicerce que é Jesus Cristo. Amém, queridos? Aleluia. E o que tiver fora disso, irmão, chuta que não vale a pena. Eita glória. A palavra insensato significa aquele que não é são. Obrigado. Já estou espumando pela boca, já? Quando eles trazem isso aqui é porque eu estou espumando. Meu Deus do céu, o pastor não está muito normal, não. Ô, louco! Meu Deus, já vão me trazer um espetinho de carne e uma Coca-Cola. Não é possível. Obrigado, meu filho, aleluia. E tem que usar, senão eles ficam bravos comigo ainda, irmão. Meu Deus do céu. Palavra insensato. Eu quero lembrar que estou falando sobre continuidade. Quero lembrar que estamos aqui pelo menos em 3 denominações. Saudação aos obreiros, pastores. Eu sei que tem mais. Cadê os pastores, irmão? Pastor, você olha na cara do pastor, você já vê que é pastor, cara de sofrido, está orando na madrugada. Levanta a mão. Aí, glória a Deus pela vida de vocês. O pastor está orando na madrugada, está gerando a igreja, está batalhando espiritualmente. A gente fez uma visita em Valinhos nessa semana e eu tive 2 madrugadas de batalha espiritual. Mandei a mensagem para a irmã, falei: querida, olha, estou 2 madrugadas aqui entrando em batalha pela tua vida. Ela falou: muito obrigado, pastor. Continue lutando por nós. Estamos aí, vamos continuar. Insensato significa aquele que não é são, ou seja, que age de modo inconsequente, sem ter um bom senso das suas atitudes. O insensato é aquele que é insano, anormal, uma pessoa de difícil trato e entendimento. Também costuma ser chamado de desequilibrado e irresponsável. Por que eu quero falar a respeito de continuidade, querido? Porque nós somos a geração que tem acesso rápido, dinâmico, a todas as informações que a gente deseja, que a gente pensa. Nós somos a geração que tem bíblias de estudo. Nós temos o Dr. Google, Muita gente dessa geração pastoreado pelo Google, pelo YouTube. Porque hoje, se você deseja ouvir uma mensagem pentecostal, você digita lá, pastor pentecostal entregando manto. E aparece um pastor com azeite na mão, com toalhinha girando, entregando manto. Pastor, doutor que ensina, e aparece um vídeo de ensino. Irmão, nós somos a geração que acessa muito rápido, muitas coisas. A gente acompanha de perto porque globalização é a nossa visão. A gente está por dentro de tudo, a gente sabe o que está acontecendo no mundo. A gente sabe o que é a igreja, a gente sabe o que o pregador está dizendo. A gente vem de uma época, de uma geração, e quando eu digo a gente, eu vou falar só dos velhos, pastor Fernando e pastor Alberto. A gente vem de uma geração que a gente gritava e fazia um movimento e o culto estava bom demais. E às vezes a gente saía do culto e a gente nem entendia, irmão, o propósito do culto. O que foi pregado, o que foi falado. E estava tudo certo, a gente caminhava. Hoje, o pregador vem pregar, o pastor
Quem pastoreia a igreja sabe o que eu estou dizendo aqui. Hoje a gente tem que ter didática, hoje a gente tem que ter, né, o domínio da homilética, da hermenêutica, a gente tem que saber transmitir, porque as pessoas não são mais inocentes, irmãos. Todo mundo que está aqui sabe o que quer, sabe aonde está, sabe o momento que está, sabe o que precisa, sabe o que ativa, sabe aonde deve ser ativado. A gente sabe das coisas, amém, querido? Aleluia! A gente sai para evangelizar e a gente vai pregar para os meninos e às vezes a gente encontra pessoas na rua que sabem muito mais da Bíblia do que os próprios evangelistas, amém, irmão? Porque as pessoas estão instruídas. Hoje se tem congresso e seminário para todas as visões, para todos os gostos. E a gente precisa saber surfar essa onda. E a gente precisa ter um equilíbrio para receber, mas para continuar exercendo aquilo que a gente recebe. A gente tem muita informação, mas a gente precisa aprender a sintetizar a informação e viver de acordo com aquilo que se aprende. Amém, queridos? Aleluia! E a igreja de Jesus Cristo, e quando eu digo a igreja, eu estou também transferindo para a sociedade, porque nós somos uma margem da sociedade, né? Nós somos pessoas que estão dentro de um corpo, dentro de uma verdade, tentando estabelecer uma realidade nova em Jesus Cristo, e isso é desafiador. Mas nós também, como toda a sociedade, nós somos falhos na continuidade, em prosseguir, em fazer como se aprendeu, em receber a revelação. A gente é bom, irmão, a gente recebe, a gente se emociona, a gente chora, a gente bate palma. Inclusive nessa manhã ainda a gente não mandou, manda um beijo pro cheiroso, chama ele de lindo. A gente sabe que Deus é Pai, a gente sabe que o Espírito Santo habita em nós e se move no nosso meio. Mas a gente precisa aprender a pegar tudo isso que a gente tem recebido para continuar uma caminhada poderosa em Jesus Cristo. Amém, querido? Aleluia. Irmãos, é como a gente já viu muito, mas muito mesmo. E talvez no nosso meio tenha isso. Alguém que faz uma faculdade e não consegue exercer aquilo que aprendeu. Eu lembro uma vez no centro, a gente evangelizando, e eu parei num camelô e comecei a falar da palavra para ele. E ele me disse, olha, eu sou formado em Direito, mas hoje eu vendo cigarro. A vida me empurrou para isso. O sistema veio com tanta pressão sobre mim e eu não consegui exercer a função daquilo que eu aprendi. E nós, infelizmente, dentro da igreja, nós temos vivido situações, queridos, quantas pessoas nós temos conhecido com uma chamada sobrenatural, homens e mulheres com chamada profética, chamada para as nações, pastor Alberto, pessoas com chamadas de entrar na igreja Mosaico e fazer a diferença no poder do Espírito Santo, pessoas com governo e unção de se mover em milagres, pessoas com os dons espirituais, aqui borbulhando, a gente cantou aqui, eu tenho um fogo cerrado em meu peito, pessoas que receberam o fogo de Deus, mas que no entanto não têm conseguido dar continuidade à unção que recebeu. Nós temos conhecido pessoas, irmãos, pessoas com muita capacidade. O que nos falta não é capacidade. Nós estamos sendo capacitados, diga amém. Amém. Nós estamos recebendo, diga aleluia. Nós estamos acessando, diga glória a Deus. O que nós precisamos é continuar recebendo e ativando isso que nós estamos recebendo. O contexto da igreja de Gálatas, cristãos judaizantes estão entrando na igreja e está querendo roubar a realidade do evangelho de Jesus Cristo, a pureza do evangelho. E os judaizantes estão agora exigindo aos irmãos, principalmente aos gentios que estão entrando na igreja, que eles também cumpram a lei. E Paulo está combatendo justamente aquilo que rouba a pureza da continuidade do evangelho em nós. Paulo está aqui, irmãos, frenético, feroz, dizendo para a igreja de Gálatas, vocês não entenderam nada. Foi pela cruz ou foi pela lei que vocês foram libertos? Vocês precisam se equilibrar naquilo que é verdadeiro. Vocês precisam continuar, porque se vocês não continuarem,
o evangelho que foi confiado a vocês, a cruz que nós tanto olhamos e dizemos o símbolo máximo do cristianismo, o sangue de Jesus. Se nós não continuarmos, estas coisas continuam poderosas, mas sem efeito verdadeiro nas nossas vidas. Nós temos no Brasil um número assustador, querido. Nós temos hoje no Brasil a mesma quantidade de cristão evangélico dentro da igreja, fora da igreja. A gente vai evangelizar e a gente encontra mais desviado do que pessoas que nunca receberam Jesus. Nós fomos para o Itatinga agora, sábado retrasado. A primeira moça que passou por nós, foi eu que evangelizei. E eu disse para ela: filha, Jesus te ama, tem uma obra na tua vida. Ela bateu no meu braço, irmãos, quem estava no Itatinga comigo daí? E disse assim: eu sei que Jesus me ama. E foi embora, irmão. As pessoas sabem do amor de Jesus, mas estão tendo dificuldade em prosseguir nesse amor. Ei, Deus nos trouxe aqui essa manhã para nos levar a uma unção de continuidade, amém, querido? Uma ativação profética em nossas vidas. Quantos de nós estamos aqui nesta manhã e já fomos grandes pregadores? Pastor, eu já adorei aqui na frente, eu vi a banda e Deus queimou no meu coração de novo. O Senhor está falando de evangelismo, eu amo evangelizar, mas hoje não consigo mais evangelizar. Eu vi o pastor Fernando subindo, cheio do Espírito Santo, orando em línguas, fluindo na unção, e eu não fluo mais essa unção. Está faltando a continuidade, querido. Está faltando a seriedade da gente entender o depósito e prosseguir na unção que Deus quer tanto das nossas vidas. Diga amém, aleluia. Mateus 25, a Bíblia fala dos talentos, versículo 14 até o 30. Lembra? 5, 2 e 1. O Senhor entrega talentos, nós estamos cheios dos talentos. Não nos falta talentos, igreja. O Senhor tem depositado em nós. Nós estamos debaixo da palavra do profeta Joel. O Espírito foi derramado, querido. Há uma unção patente nos nossos dias. Há uma unção destravadora sobre a igreja. O Senhor tem sede de usar os teus filhos, a sua igreja. Nós precisamos continuar no eis-me aqui, amém, irmãos? Aleluia. Lembra a unção? Lembra da parábola dos talentos? Lembra? Para quem ele entrega 5, multiplica. Para quem ele entrega 2, multiplica. Para quem ele entrega 1, nem é a quantidade. É a continuidade. O que nós estamos fazendo com os talentos? O que a gente está fazendo com o depósito de Deus? Como a gente tem multiplicado isso? Irmão, porque o evangelho que não é compartilhado, que não é multiplicado, não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, quando ele chega em mim, chegou em você, diga aleluia, aqui chegou, pastor. Quando o evangelho de Jesus chega no crente, a gente tem sede, a gente tem vontade de compartilhar. Pastor, eu perdi essa vontade, nessa manhã Deus vai devolver essa vontade, em nome de Jesus. Talento não é para ser enterrado, é para ser compartilhado, é para ser multiplicado. E como eu multiplico isso? Eu multiplico isso ativado na ação do reino. Mas eu ainda não sei o que Deus quer que eu faça. Cara, enquanto você não sabe o que Deus quer que você faça, faz tudo aquilo que Ele gosta. Amém? Pastor, eu não sei se eu sou profeta, eu não sei se eu sou pregador, eu não sei. Mas você pode ajudar a igreja na recepção. Você pode ajudar abraçando o visitante, irmão. Você pode ajudar a igreja na caridade. Você pode começar melhorando como marido, como esposa, como filho. Você pode começar dando continuidade no teu trabalho como um bom profissional. Amém, querido? Talento a gente tem, a gente precisa decidir o que vai fazer com esse talento. Eu quero falar rapidamente aqui, mas rapidamente, algumas coisas que vai nos levar a uma continuidade poderosa. Nessa manhã nós vamos ser pessoas que vão se batizar aqui, amém? Glória a Deus, cara. A escolha mais importante da vida. A primeira aceitar Jesus, depois batizar, porque tem que batizar. E depois do batismo, já teve gente que chegou em mim e falou assim: pastor, eu achei que eu ia batizar e nunca mais ia sentir tentação. Eu achei que eu ia batizar e nunca mais ia ter crise existencial. Eu achei que eu ia batizar. Irmão, nós já vimos pessoas que foram batizadas e foram curadas instantaneamente de enfermidade.
Pessoas que foram... A gente tinha né? Ele ia para a igreja com maço de cigarro. Aí depois do batismo, ele falou, nunca mais eu vou fumar, e nunca mais fumou. Coisas acontecem. Mas ei, o Evangelho de Jesus Cristo não é um fato. O Evangelho de Jesus Cristo é um modo de vida. A gente precisa continuar, tem que ter continuidade todo dia. A primeira coisa que eu quero falar aqui, para que haja uma continuidade poderosa. E eu estou falando isso para nós obreiros também, viu, pastores? Eu conheci um pastor, não sei se o Fernando conheceu esse pastor, era lá do nosso bairro. Ele bateu nas minhas costas, eu era jovenzinho na igreja, eu sou jovem ainda, né, irmão? Carinha de 18. Olha aí, irmão, olha bem aí. Senhor, derrama o colírio da graça sobre esta igreja. E eu era na igreja, o jeito que a gente é hoje, pastoreando, a gente era a gente foi para essa igreja já com 17 para 18 anos. E começamos um grupo de evangelismo, e começamos a levar os jovens para o monte, começamos a endoidar a igreja. E um dia ele chegou, deu 3 tapinhas nas minhas costas assim, e falou assim, eu quero ver você daqui 15 anos. E como a gente era, você lembra? A gente era invocado, né, mano? A gente ficava discutindo teologia na esquina. Eu, você, o Rodrigo, lembra do Rodrigo? Perguntou de você esse dia. E a gente era invocado. E eu olhei para ele e falei assim, está amarrado em nome de Jesus. Ele estava querendo dizer assim, daqui 15 anos você vai estar frio. Daqui 15 anos você não vai ser mais esse evangelista. Irmão, é isso que algumas pessoas esperam de você. Tem gente olhando para você esperando a tua morte. Tem gente olhando para você esperando você parar, cara. Até quando vai esse fogo de palha? Até quando vai essa nova modalidade de ser crente? Tem gente esperando isso. E aquilo entrou no meu coração e eu falei, Senhor, eu nunca mais quero deixar de ser intenso. Eu quero viver essa intensidade. A gente tem uma frase, viver em alta rotação, né, que é o que a Mosaic tem vivido, a alta unção do reino, amém? Aleluia. E a gente tem prosseguido nisso. Então, a primeira coisa para a gente continuar vivendo a intensidade do reino, e isso vale para nós obreiros, né? Porque a gente tem encontrado obreiros, irmãos, que estão falidos, que estão simplesmente pela obrigação da função. Ei, Deus não te chamou para uma função, Deus te chamou para se mover em uma unção sobrenatural, amém, filho? Aleluia. Cara, não é a credencial que qualifica a gente, não. Irmão, é a unção que a gente carrega. Amém? É a continuidade que a gente vive na intensidade do reino. Amém, filho? Aleluia. Pastor, eu tenho 20 anos de igreja. Cara, glória a Deus por isso. Mas se você não tiver pelo menos 20 minutos de oração, irmão, no dia, do que vale 20 anos, irmão? É um monte de história para contar. Que Deus nos dê uma continuidade poderosa. Primeira coisa, nós precisamos manter a decisão. É nisso que a maioria de nós falhamos, inclusive nós obreiros. Manter a decisão. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, no capítulo 10, mantendo a decisão, porque a gente decidiu ser profeta. A gente decidiu, pastor, agora eu vou com tudo. No último culto a revelação foi para mim. Esse copinho é meu aqui? Vai nele mesmo. Tô sentindo unção nesse copo aí. A gente decidiu, agora eu vou por louvor, agora eu vou fazer parte do ministério. Agora eu encontrei a igreja da minha vida, Mosaico é aqui que eu me sinto muito bem. Eu decidi, irmão, a nossa decisão tem tido prazo de validade muito curto, diga misericórdia. Nós precisamos viver uma decisão que tenha uma continuidade poderosa, amém, querido? Aleluia. Eu tenho dito isso, irmão. O primeiro amor de algumas pessoas não dura 30 dias. Meu Deus do céu, pastor, agora vai. Oh, glória, beijo pro cheiroso, vamos, Jesus. Cara, passa 2 semanas, cadê o irmão? Cara, eu repreendo isso sobre as nossas vidas, diga amém. Em nome de Jesus, Deus te chamou para desenvolver um ministério poderoso, para se manifestar através da tua vida, mantendo a decisão. Hebreus 10, 38, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
não pode recuar. Não estou falando de ter crise, irmão. Aqui, nessa manhã, tem alguns pastores. Pega os 4, 5, 6 pastores que tem aqui, incluindo as pastoras. Coloca a gente num cantinho e você vai entender o que é ter crise, moleque. Ninguém tem mais crise que a gente. Não estou falando de não ter crise, de não ter dia mal. Ah, pastor, eu não posso nem ter a tentação. Não estou falando disso. Eu estou falando de decidir todo dia manter a decisão. Eu vou ser um bom obreiro, eu vou ser um cristão de verdade, eu vou ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Continue, mantenha a sua decisão em nome de Jesus. Amém, querido? Pastor, uma semana eu sou profeta, na outra semana eu estou desviado. Cara, eu repreendo isso na vida da igreja. Decisão tem que ser todo dia, irmão. Todo dia eu me decido por Jesus. Todo dia eu decido ser santo. Todo dia. E o dia que não decide, você cai, cara. O dia que não decide, você para. É por isso que tanta gente está parando. É por isso que tanta gente não mantém o fogo. Pastor, eu lembro há 10 anos atrás. Oh, meu Deus. Cara, eu vou falar uma coisa do passado. O passado, ele só é válido quando ele alavanca você para o futuro. Se o passado te prende, o passado virou maldição. Está entendendo aqui, irmão? Mas o meu passado foi maravilhoso, pastor. Então que as maravilhas do teu passado te impulsione para dias extraordinários no presente e no futuro. Amém, irmão? Está entendendo isso? Não, quando eu era um pregador, quando eu cantava no louvor, quando eu saía para evangelizar, chegou alguém para mim esses dias e falou assim: pastor, eu estou velha demais. Eu não tenho mais idade para isso. Você não conhece o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não é possível. Deus não está preso no tempo. Deus não está preso na carcaça desse corpo. Ei, se você está respirando, decida todo dia ser usado por Deus, porque Deus vai te usar, cara. Em nome de Jesus. Mantenha a intimidade. Meu Deus, como a gente falha nisso, irmão. Quem tem casado aqui essa manhã, levanta mais alto, senão você desanima os jovens, pô. Levanta aí, irmão, pelo amor de Deus. A adolescente ali fez assim. Meu Deus, quem é casado sabe o que eu estou falando aqui, irmão. Manter intimidade. Sem intimidade não avança. Sem intimidade o relacionamento fica aquele relacionamento sem sal, sem gosto, sem sabor. E com Jesus é a mesma coisa. Às vezes a gente começa tão bem, né, irmão? Eu vou dormir abraçado com o Espírito Santo. Eu já ouvi um adolescente falando assim: eu vou namorar só com o Espírito Santo. Eita glória, aleluia. Pastor do céu, eu quero Deus, é só Deus. Irmão, passa 2 meses. Rapaz, pega lá 55 horas no celular. A Bíblia... A aranha já está fazendo a segunda casinha, já fez uma em cima, está fazendo uma do lado aqui. A intimidade acabou. E aí sem intimidade não tem fluir, irmão. A gente precisa manter intimidade, precisa manter aquelas lágrimas de amor. Aquele romantismo, aquela paixão por Deus. Aquele fogo que a gente cantou, irmão. Não fogo da rotina, mas o fogo do relacionamento, tá ligado? Às vezes a gente inventa tanta coisa porque a gente é bom nisso, né? A gente tem seminário de casais, a gente tem estratégia e livro para educar os filhos. Cara, e a gente falha na intimidade com o Espírito Santo. E quando a gente começa a falhar nessa intimidade, o cristianismo começa a perder o sabor, irmão. E aí você vê o tanto de gente desviada, afastado, frio dentro da igreja, porque a vida de intimidade perdeu a motivação, perdeu a pressão. Ei, não abra mão da intimidade. Sabe por que a continuidade começa a ficar ruim? Porque a intimidade falha, irmão. Porque às vezes a gente está mais ativado na atividade do que na intimidade, e a gente confunde essas duas coisas. A gente acha que as nossas funções estão substituindo a nossa intimidade. Nunca. Deus não te chamou para trabalhar para Ele. Deus te chamou para ser filho. E todo filho que entende a paternidade do pai, ele trabalha com prazer para o pai. Está entendendo, filho? A gente não é salvo pelas obras.
mas a gente é salvo para as obras. Porque quando a intimidade está fluindo, irmão, a gente quer fazer o que for preciso para agradar a Ele. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para te agradar? É ou não é? Eu ensino isso. Que tem gente que quer ter liberdade sem ter intimidade, né? E às vezes a gente quer liberdade com Deus. A gente quer que o culto de domingo resolva a nossa vida espiritual. Eu vou falar uma realidade para você. Nós, pastores, pregadores, evangelistas, a gente é cheio de esperança, irmão. E a gente crê profundamente que esse culto pode mudar a vida de todos nós aqui. Amém, filho? Mas o que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado vai definir tudo que você recebeu aqui, irmão. Amém? Sabe por que tem gente que está na igreja há tanto tempo e já não sente mais alegria no Espírito Santo? Não sente mais prazer no avivamento? É porque a continuidade se resume ao domingo. Ei, aí você sai do culto de domingo falando assim, a palavra não me tocou. O louvor dessa vez não estava como precisava estar. Eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho evangelizado em vários lugares, eu estou falando de intimidade. E eu já senti muitas vezes a presença de Deus poderosamente dentro de um terreiro de macumba. E às vezes você entrar na casa de um cristão e você não sentir a presença de Deus. Porque a intimidade que você vive vai definir a intensidade do calor de Deus que você tem. Amém, filho? Aleluia. E aí quando você vive uma intimidade de continuidade, ore todo dia, cara. Busque todo dia. Faça um propósito com Deus. É tão difícil orar, pastor. Não é que é difícil orar. A nossa carne que é zona de conforto. Orar é possível e é fácil. É só a gente definir que vai ser, irmão. A gente entrega uma palavra para os meninos que estão em recuperação. E a gente diz que o vício é um poder. Isso é o inconsciente. O vício é um poder. Por que você peca? Porque você pode pecar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas nos convêm. Por que a gente erra? Porque a gente pode errar. Irmão, por que a gente vai trabalhar todo dia? A gente põe o despertador, e o dia que o despertador não toca, a gente levanta num avivamento, chutando o gato, o cachorro, porque tem que chegar no horário no serviço, porque a gente pode trabalhar e tem que trabalhar. E a gente colocou isso no nosso consciente, eu tenho que exercer esse poder de trabalhar. E se eu não exercer, eu passo fome, é ou não é? Eu não pago as contas. A gente pode orar, mas a gente está quebrando o poder da oração. Eu posso orar, mas hoje não deu tempo porque eu tive que... A gente pode orar. A gente está continuando mal a intimidade. A gente está continuando mal a intimidade, porque a gente não está entendendo que Deus nos deu o poder da intimidade. Tá vendo, irmão? Quando a palavra é forte, caiu, foi para lá a garrafinha, moleque. Deus nos deu o poder da decisão. Diga amém. Nós decidimos a intimidade com Deus todo dia, cara. Todo dia. É igual às vezes eu falo isso, é o marido que se tornou um jumento. A gente está aqui, né, igreja, palavra pastoral é uma benção. A mulher se tornou, né, uma cavala no casamento. Não tem mais intimidade, não tem. Aí chega num dia da semana, um das partes procura o outro e quer ter aquele momento de intimidade. Intimidade é algo que nós construímos todo dia, cara. É por isso que o cristianismo tem sido tão falho na vida das pessoas da nossa geração. Irmão, porque está faltando a busca da intimidade. Nós precisamos de uma continuidade poderosa, mas não vamos conseguir sem uma profunda vida de intimidade com Deus. Deus te chamou para oração. Deus te chamou para entrega. Deus te chamou para renúncia. Viva isso. Por que o cristianismo está tão... Irmão, alguém chegou esse dia e falou: pastor, não tem mais milagre. Cadê os milagres? Cadê aquela unção arrebatadora da igreja?
Nós somos uma geração que está distraída, cara. Nós estamos distraídos, e não é com coisa ilícita não, irmão. Eu nem coloquei nesse esboço aqui, mas lembra da palavra de Jesus para a igreja que estava em Éfeso? Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caístes, te arrepende e volta ao... Você sabe que igreja é essa? Leia Apocalipse 2, leia a carta à igreja de Éfeso. Jesus está falando dessa igreja: vocês são trabalhadores, vocês vão para cima, vocês não têm falta da unção e do querer, mas vocês estão falhando na intimidade. Pastores, nós temos estratégia, cara. A gente sabe fazer o culto. A gente sabe, irmão, tem estratégia para tudo que ela tem, seminário de estratégia. A gente tem ativação de estratégia para todos os gostos. A gente sabe a logística, a gente sabe o operacional. A gente organiza a igreja. Mas uma coisa que a igreja precisa se mover e que o pastor de vocês tem conduzido. E ele disse aqui: nós estamos orando, intimidade, irmão. Se faltar intimidade, tudo que a gente tem de artificial não vai bastar, cara. Não vai preencher. Deus quer levantar você como antes. Mas Deus quer uma intimidade como nunca antes. Receba no teu espírito, em nome de Jesus. Deus está chamando para intimidade nessa manhã, querido. Aleluia, aleluia. Nós precisamos de uma intimidade que gere uma resposta. Todo convite porque assim, tem gente que acha que o cristianismo, irmão, é o mundo lá de Harry Potter, é a varinha. Não, a intimidade que Jesus deseja, ela vem de uma ação, a resposta de um amor liberado. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Existe uma proposta para a intimidade aqui nessa manhã. Isso é palavra de Deus, isso é Bíblia. A palavra de Deus diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Irmãos, o Senhor quer ver a ação da intimidade nos nossos corações. Como é isso, pastor? O que tem nos roubado da intimidade, às vezes, não é só o ilícito. Porque a gente acha assim: olha, eu não peco mais, eu não bebo mais, eu não fumo, eu não cheiro, eu não uso mais pedra, eu parei de acessar pornografia, eu não traio mais, eu não faço mais sexo ilícito, então está tudo certo. Irmão, a gente está parando no nível do relacionamento, num nível muito perigoso. A gente está medindo uma régua, um gesso, um engessamento para o nível de cristão que a gente deve ser. E a gente está esquecendo do nível da intimidade que Deus deseja da gente. E aí nós temos, e eu vou começar em nós, pastores. Ei, a intimidade que a gente precisa não está definida pela teologia que a gente sabe. Irmão, meu Deus, Deus nos livre. Nós estamos filosofando, a gente está bom de muita coisa, mas a gente está errando na intimidade. Cara, se você já tem buscado a Deus, o nível da intimidade que transborda é o nível de pessoas que você influencia através da intimidade que você tem com Deus. Porque até isso a gente tem errado, irmão. Eu cresci no monte, aquele monte da Pirelli. Quem já orou ali, diga aleluia. Campinas inteiro já orou naquele. Eu cresci orando naquele monte. Eu era um menino perturbado por demônios. E quando eu voltei para Jesus, porque fui criancinha, cheguei paralítico na igreja, desenganado pela medicina. E por causa da minha vida, minha família foi para Jesus. Porque nenhum Exu que a minha mãe servia foi capaz de me levantar da cadeira de roda, mas Jesus me levantou. Na adolescência me desviei e comecei a ser perturbado por demônios ao nível de ser carregado no colo. Irmão, e eu tive uma experiência, porque a gente confunde o encontro com a experiência. O encontro é continuidade, quem encontrou não larga. Amém, irmão?
Quem encontrou, segurou na mão e fala, vamos junto. Mas a gente tem confundido a experiência com o encontro, e eu tive uma profunda experiência. E comecei a ser oprimido por demônios num nível assim terrível, de ser levantado da cama e jogado no chão. Eles pisavam em mim. Eu dormia de lanterna. Quem já dormiu com lanterna aqui? Só eu que era bem medroso mesmo, né, irmão? Mas quem dorme com celular aí, para acender o celular na hora da treta? Ah, irmão, que isso? O Senhor está revelando aqui, rapaz. Esconder de mim, que é a unção profunda da revelação. Aí quando escuta um barulho, rapaz. E aí eu lembro que eu ia no monte com os irmãos. Não sei se você viveu isso, talvez muitos de nós vivemos. E nós nos considerávamos mais santos, mais consagrados, mais ungidos, porque estávamos no monte, irmão. Meu Deus, eu lembro uma época que um dos irmãos que a gente ia junto, ele chegou para mim e falou assim, a gente é melhor mesmo, a gente está em outro nível. E eu lembro que ali o Espírito Santo começou a me comunicar que isso não era intimidade, isso era um formalismo, um saudosismo religioso. E quantos de nós, irmãos, estamos no saudosismo religioso, porque estamos ativados em algumas coisas. Isso vale muito para nós, líderes, muito para nós que já conhecemos Jesus. E a gente está falho a intimidade de verdade é que te faz transbordar. Amém, filho? A intimidade que te leva a julgar não é intimidade, é formalismo religioso. Não, aqui a gente, na minha casa, a gente ora todo dia e aquela casa é do demônio. Cara, possivelmente você não está na intimidade. Eu já vivi a intimidade formalista. É a intimidade que a gente se enquadra no engessamento religioso e a gente olha para fora e diz assim, olha, isso aqui é ser santo. Irmão, ser santo é você transmitir santificação para quem está perdido. Amém, filho? Essa é a continuidade poderosa do Evangelho. Amém, querido? Aleluia. Está entendendo aqui, irmão? Paulo chega a dizer assim, isso é intimidade. Eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, de tolo para ganhar os tolos. Quem está transbordando na intimidade está tocando vidas para o reino. Aleluia. E aí nós vemos talvez como a gente tem sido falho na continuidade. Quando o Evangelho se torna poderoso, quando eu compartilho aquilo que eu recebo. Sabe quando Deus vai transbordar na nossa vida? Quando a intimidade que a gente vive é tão poderosa que a gente não resiste, a gente começa a compartilhar essa intimidade. Aí ele começa a multiplicar em nós. Amém, irmão? Aleluia. Deus quer multiplicar uma unção tão poderosa nas nossas vidas, tão poderosa nessa manhã, que a gente não vai mais resistir. A gente vai pregar para o vizinho, vai pregar para o patrão, vai pregar na faculdade, na escola, porque essa é a intimidade da continuidade poderosa em Deus. Amém, irmão? Aleluia. Eu ia contar uma aqui, mas manter a continuidade é manter a fome da palavra. E é a fome da palavra que te equipa. Não é para você ser soberbo na teologia. É a fome da palavra. Irmão, lembra Jesus? Jesus veio naquela geração falando a gíria daquela geração, que eram as parábolas. Um dia ele vai tentar explicar para Nicodemos o que era nascer de novo. Nicodemos, doutor da lei, irmão. Os caras falavam tudo, né? E Jesus vai tentar ser simples com ele. Nicodemos olha e fala, não estou entendendo nada, cara. Porque tem isso também, quem não é gerado na intimidade começa a se perder também no conhecimento. Amém? O dia que a teologia for maior que a intimidade, a gente vai ser um crente chato, irmão. E olha o que tem de crente chato, mano. Pelo amor de Deus. Sabe? Cheio de filosofia, cheio de... Jesus... cheio da intimidade, cheio do amor do céu. Jesus, para se fazer entendido, se ele chegava no meio dos agricultores, ele falava assim, olha, eu vou contar para vocês como que é o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a uma semente que foi plantada. E o cara falava, uau! Eu lembro uma vez eu voltando da escola com um amigo que eu evangelizava, o Carlos. Carlos, me perdoa, hoje ele é convertido. A minha irmã voltava comigo.
E eu estava falando aqui, irmãos, quando eu voltei para Jesus, eu me tranquei no meu quarto e li a Bíblia inteira várias vezes, num período de menos de um ano, e li livros, e eu estava evangelizando ele dentro daquela sabedoria, porque o ser humano, isso é psicológico, a gente quer manifestar aquilo que a gente tem de novidade, mas nem sempre a novidade pode ser transferida no nível que você sabe, porque o princípio da pedagogia é fazer conhecido um ponto para a pessoa que você vai ensinar. Não adianta você falar de célula, molécula. Irmão, para quem não entende. O Jonas deu um exemplo uma vez, uma aula para a gente. Você vai lembrar. Beto, pastor, lembra dessa? O Jonas ensinando a gente a ensinar pessoas sobre Jesus. E ele falou assim, como que vocês explicariam? Vocês vão lembrar dessa aula. Como que vocês explicariam para um índio que assa o peixe na brasa que existe um fogão? Ele desenhou uma pedra, abriu a pedra, coloca a brasa dentro da pedra e fala para o índio, olha, isso aqui é parecido com o fogão. Ele vai falar, E eu lembro que eu vim evangelizando esse amigo, mas tão técnico, tão teológico. Hoje eu sei que ele não entendeu nada, porque depois eu perguntei para ele, ele falou, não entendi nada, cara. A gente chegou em casa, minha irmã falou assim, olha, a minha irmã é pedagoga hoje, quem conhece ela, calma, irmão, fez a PEC, tem toda a didática para ensinar. E na época ela falou assim para mim, olha, eu vou te dar um conselho, Min. Eu acho que você precisa ser mais simples na explicação do Evangelho. O Evangelho que a gente não explica em intimidade, irmão, a gente vai explicar teologizando. E às vezes eu vou falar para você uma coisa, vai ser mais fácil você ganhar alguém para Jesus, ajudando ela a trocar o gás da casa dela, segurando o filho dela, levando leite para a criança que chora, visitando e levando uma cesta básica. Eu não estou falando de assistencialismo, estou falando de estratégia. Do que você chegando lá e falando assim, chega aí, o livro do Apocalipse, eu vou te apresentar o dragão. Em vez de você apresentar o dragão, apresenta o Jesus que mudou a tua vida através da tua ação de amor. Amém? Aleluia. A gente precisa ter fome da palavra que nos transforma. Aleluia, irmão. Porque teologia, irmão, a gente está cheio de teologia. Não estou pregando contra a teologia. Amém? Nós somos aqui formados em teologia, não é isso. Mas se a teologia, ela não for aquela palavra que faz você mudar, meu irmão, você vai se tornar um crente xarope, chato de rachar. E eu vou falar para você uma coisa, irmão, ninguém merece um crente chato. Vamos continuar. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Aleluia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu lembro, 2000, antes da minha filha nascer, mais velha, eu estava trabalhando em 3 empregos, um fixo, um eu fazia segurança e o outro eu vendia manutenção. E isso me roubou de estar no corpo, porque a intimidade flui muito bem no corpo, amém, irmão? Tem gente que quer ser cristão desigrejado, né? Rapaz, serra um braço. Irmão, estou sendo hiperbólico aqui, amém, querido? Aleluia. Chega em casa, a mulher chega aí, me dá a faca que eu vou fazer uma experiência que o pastor falou no seu braço hoje. Eu te repreendo, querido. E se me acusar ainda, eu falo que você é louco. Se você serrar um membro, tira do corpo, ele seca. Tem gente querendo intimidade, irmão, sem estar ativado dentro do corpo. Jesus já deixa a igreja em formato de corpo, para que a gente viva uma intimidade em unidade no corpo também. Amém, querido? Aleluia. Você que chegou aqui falando, hoje é o último culto, eu te repreendo. Você vai voltar no próximo, em nome de Jesus. E eu lembro que eu estava muito frio, mas muito frio mesmo, irmão. Mas mal mesmo. Naqueles dias, meu Deus do céu. Deus usou uma senhorinha baixinha do coque,
óculos fundo assim, para me revelar que eu quase perdi o fundo da graça aqui. E eu trabalhava no Alphaville, eu tinha um bico fixo no Alphaville, que eu entrava no sábado, no sábado de manhã, emendava o sábado à noite e saía no domingo. Era 3 escalas que eu fazia de sábado para domingo. E sem ir para a igreja, a gente começa... Quando a gente quer chutar o balde, o que a gente faz, irmão? A gente começa a se descomprometer, não é? Porque aquilo que eu me comprometo diz muito da essência do meu caráter. Amém, irmão? Aleluia! Você se compromete com a sua família, você se compromete com a igreja, com Jesus. São coisas boas de se comprometer. E eu lembro que eu estava bem descomprometido em coisas importantes. E eu encontrei uma Bíblia no Alphaville, na portaria. Era uma Bíblia linguagem dos dias de hoje. E eu não estava mais lendo Bíblia, eu estava cansado. Não tinha saúde mental para ler a Bíblia. Cansado. E eu comecei a ler aquela Bíblia. E assim, semana a semana lendo aquela Bíblia. E só de ler a Bíblia, irmão, ninguém pregando. Só lendo a Bíblia. Hoje, todo dia, a gente ensina isso. Cara, todo dia a gente precisa comer da palavra. Só de ler a Bíblia, o Senhor foi devolvendo avivamento. Como a palavra de Deus é poderosa. Amém, irmão? Aleluia. Salmo 119, olha o poder da palavra. A gente precisa manter a fome da palavra para uma continuidade poderosa. A gente começa a tratar a palavra como algo que não é mais importante. Não, eu escuto o pastor, está tudo certo. Agora eu escuto no YouTube aqui, eu vou... Não, você precisa ter contato íntimo com a palavra que te transforma. Amém, filho? Aleluia. Olha o poder da palavra. Salmo 119, 11. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Pastor, como andar em santidade? Vai ler a Bíblia, mano. Às vezes chega a gente lá para nós, a pessoa totalmente compulsiva nas emoções e agitada, e a gente fala, vai ler a Bíblia, mano. No mundo a gente fala, vai pescar. Pescar é bom também, mas vai ler a Bíblia, irmão, acalma tudo. Pastor, eu quero pecar, eu quero chutar o balde, eu não sei o que eu faço. Vai ler a Bíblia. Começa a fazer essa experiência. Estou nervosão. Hulk esmaga hoje. Irmã, TPM. Tempo apocalíptico das irmãs. Vai ler a Bíblia. A dor vai passar, às vezes não, mas a vontade de querer jogar a Bíblia no marido vai. Amém? Aleluia. Versículo 10. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ei, a continuidade vai ficando falha, porque a palavra vai saindo do coração, irmão. E aí você começa a ouvir cristão falando palavrão. Você começa a ver cristão preso na mentira. Cristão que não tem mais a essência do Espírito Santo, porque não estão mais se identificando na palavra. Você sabia que até a oração, quando a gente lê a Bíblia, a nossa oração muda? Amém, irmão? A nossa esperança se incendeia na Bíblia, lendo a palavra. Só lendo a palavra. Para de ficar buscando pregador no YouTube. Começa a ouvir o seu pastor. Você não precisa... Pastor, mas vai monopolizar agora? Não, não é isso. É porque tem gente que não tem, irmão, não tem o equilíbrio. E começa a ouvir um monte de coisa. E começa a ficar perdido. Uma das respostas psicanalítica para o número de suicídio que nós temos hoje é justamente o tanto de opções que nós temos. Quando a nossa opção for só Jesus, quando tudo que nós precisamos estiver em Jesus, quando tudo que a gente busca estiver na palavra, irmão, a gente vai parar de ter crise como a gente tem. Uma geração que tem 1001 escolha, ela vai ficar perdida, porque lembra a época dos nossos pais, a época dos nossos avós. A gente tem um presbítero que está lá no Paraná. Está mandando, lá, a opção de quem está no sítio é comer a galinha que criou, o porco que criou. A gente chega no supermercado, não sei se você tem vivido isso, a gente tem vontade de comer alguma coisa que a gente não sabe. Quem tem vivido isso? A gente tem vontade de ver alguma coisa, ler alguma coisa que a gente ainda não sabe. Irmão, quem tem muita opção, eu posso escolher de A a Z 51 mil. A gente começa a ficar perdido na identidade. A igreja de Jesus precisa voltar para a identidade da palavra.
Bíblia, Bíblia e Bíblia. Manual de vida. E não é de sobrevivência, não. Manual de vida, e vida com abundância, vida poderosa, vida plena em Jesus. A gente precisa renunciar um pouco, sabe, irmão, coisas de videogame, celular, séries de... Novela não, porque aqui ninguém vê novela, em nome de... Não é possível. E voltar para a palavra. Amém, filho? Aleluia. Continuidade poderosa, através de uma vida... Estou terminando aqui. Nós precisamos, para ter continuidade, definir prioridade. Meu Deus do céu, como a gente tem visto pessoas caindo por não ter prioridade. Qual que é a prioridade? É o reino, cara. Primeiro Deus, amém, irmão? Colossenses 3:1, olha a palavra. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Quando a prioridade era a intimidade, a palavra, quando a prioridade era a escolha que nós fizemos, a continuidade era poderosa, não é? Quando a nossa prioridade está em Cristo, a continuidade é garantida em Cristo, amém, filho? Aleluia. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A gente está perdendo muito tempo com as coisas dessa vida. Muito tempo, irmão. Eu falei para o Senhor, eu quero, porque quando eu voltei para Jesus adolescente, por conhecer algumas coisas no mundo, eu falei, Senhor, eu não quero casar, eu não quero mulher, eu só quero você, só quero ver você, só quero você. E aí Jesus falou, não, mas eu vou dar uma desorganizada na sua organização. E a nossa família sempre foi da missão. E eu lembro um dia o Senhor me fez lembrar essa oração. Nós estávamos numa favela em Hortolândia, servindo a comunidade, pregando o evangelho. Trabalhamos ali durante quase um ano. Tivemos frutos poderosos daquela comunidade. Mas num domingo a gente fez uma macarronada, uma maionese. Usamos a casa de recuperação do pastor Joelso para isso, um homem de Deus, um amigo. E a gente estava servindo, e a Luísa e a Lavínia sumiu, irmão, no meio da criançada. E a gente olhava assim e não via as duas, porque estava vazando um cano de água da Saná, não era esgoto não, tá, irmão? Era água da Sanasa mesmo, água. E estava uma lama, e tinha assim umas 50 crianças rolando na lama. E eu lembro que eu fui chegando perto e o Espírito Santo falou, fique em paz, porque está tudo certo. Eu falei, eu quero saber onde está. O Senhor falou, então vai que eu vou te mostrar. E comecei a andar, daqui a pouco eu vejo a Luísa e a Lavínia, pequenininha, irmão, rolando na lama. A Lavínia só tinha as bolas do olho para fora. E eu olhei e falei, quase que eu falo, crê em Deus, Pai. Misericórdia, Jesus. E o Senhor falou para mim, essa é a família que você pediu na intimidade. E eu estou te dando hoje a resposta da tua oração. Porque você priorizou o reino. Cara, toda vez que a gente entender essa palavra, que a prioridade for o reino de Deus, Deus vai acrescentar todo o restante. Diga amém, irmão. Deus está nos chamando para prioridade, para que a continuidade seja poderosa. Porque a gente começa falando, eu quero as nações. Daqui a pouco a gente troca a nação por um sonho materialista. A gente troca, pastor, então não pode trabalhar, não pode estudar. Não, muito pelo contrário. O cristão tem que ser o melhor profissional. A gente tem que ter os médicos, os advogados. A gente precisa estar nas altas esferas da sociedade. Mas sempre tendo como prioridade Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmão? Aleluia! Deus não está nos privando de viver as coisas dessa vida. Mas o dia que as coisas dessa vida nos roubar de ter Deus como prioridade, a gente está errando na continuidade. E aí vai ser mais um cristão meia colher. Porque o que tem de cristão meia colher, Deus quer você a colher inteira. Amém, filho? Cheia do Espírito Santo. Colossenses ainda 1:3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Uma frase do Abe, que a gente gosta de usar, do Abe Uber. O Abe diz assim, que a vida é curta, é breve e logo passará. E somente aquilo que nós fizermos para Deus permanecerá. Amém, irmão?
Aonde está o nosso coração? Mateus 6, versículo 19 diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. A gente está tão preocupado, irmão, em estabelecer. Não estou falando que você e eu não podemos desejar uma casa boa. A minha casa é top, mano. E nós fizemos um quarto no terraço para receber os pastores, missionários, homens e mulheres de Deus. Não estou falando que você não pode querer ter um carro bom, mas você não pode, depois que ganha o carro, largar a intensidade do reino, irmão. Eu já vi gente pedindo carro para Deus e no dia de ir embora e dar carona para o irmão, fala assim: não pode, vai sujar. Vai se converter, mano. Tudo que Deus nos deu é para usar para a glória do nome dele, amém? A prioridade é o reino. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meu Deus! Eu já vi gente que quando o filho nasce, gente que nós já cuidamos, assim, nasceu o filho, sumiu. Pastor, mas aí não pode cuidar do filho? Deve cuidar do filho, mas a prioridade deve ser o reino. A palavra de Deus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 26, se alguém vier a mim não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Nós estamos sendo roubados da prioridade, cara. Às vezes é difícil você ter um obreiro que é a resposta para uma chamada, porque a gente está ocupado com coisas que não priorizam o reino. Eu tenho certeza que nessa manhã, irmão, Deus tem derramado sobre muitos corações ideias para ganhar almas, estratégias para ser útil no reino, direcionamento para ser o amparo do pastor, do obreiro, do líder. Mas a gente está tão ocupado com prioridades que são de fora. E eu não estou falando a prioridade a prioridade é se prostituir, a prioridade é usar. Não, estou falando de prioridades lícitas. Tem gente perdendo o mover da eternidade para ser movido pelo materialismo. E isso tem atrapalhado a continuidade da igreja. E eu digo isso, irmãos, recebemos há anos atrás missionário Nivaldo e a sua esposa, já eu lembro o nome, mas 2 copos de água com gás a viva aqui. E eles têm um trabalho lindo na África, pastor Fernando. Cuidam de crianças, eles têm... E logicamente falta obreiros, falta gente para ir lá ensinar. E o Nivaldo e a esposa dele estavam revoltados nesses dias que nos visitaram, porque eles estavam vindo de uma agenda em Belo Horizonte, alguns estados do Brasil, e eles visitaram igrejas milionárias, igreja cheia da grana. Propósito, irmão, não está ligado ao dinheiro. Eu conheço a igreja Mosaico, eu conheço a igreja missionária do pastor Alberto. São igrejas poderosas no fluir da unção, porque estão priorizando a palavra, o reino. E ele estava revoltado, dizendo: pastor, nós passamos igrejas que têm milhões no cofre, mas esse dinheiro é para promover o show artístico. Esse dinheiro é para promover o conforto. Esse dinheiro é para promover o marketing que não é mais do reino. É o marketing do modelo, da visão, da placa, do tipo. A igreja tem perdido a prioridade. E aí a continuidade tem sido falha. E aí o mover tem cessado, irmão. Aí a palavra profética tem morrido. Espírito de Jezabel. Não dá tempo de falar disso aqui hoje, mas um espírito jezabélico dominando a nata da igreja. E a igreja tem perdido a sua prioridade. Você que ainda não entendeu, Deus te chamou para algo específico do reino. E isso deve ser a prioridade da tua vida. Pastor, eu sou uma dona de casa, não importa a função que você tem. Jesus chama Pedro, função, pescador. Brucutu, pescador. E Jesus chega em Pedro e fala assim: mano, não importa a tua função. O reino tem um propósito com você, Pedro. Você era pescador de peixe, agora você vai ser pescador de almas. E a prioridade do reino vai fluir na tua vida. Está entendendo, irmãos?
E Deus pode chamar você lá dentro da tua empresa. Pastor, eu preciso sair de lá. Não, às vezes a tua missão está lá. Mas priorize Jesus. Amém? E para terminar, para uma continuidade poderosa, nós precisamos continuar no fogo. A gente, cara, isso é muito sério, irmão. A gente tem aberto, a gente tem deixado o fogo. E quando a gente deixa o fogo, a gente se torna metódico. A gente se torna calculista. E hoje, a grande razão da igreja de Jesus não se lançar no governo do reino é porque nós somos calculistas, porque o fogo tira isso da gente. Amém? Aleluia. Atos 1:8, Jesus entrega uma palavra para Jesus. Jesus entrega uma palavra para a igreja. Meu Deus. E ele diz assim: isso é o fogo. E eu tenho certeza que nessa manhã, esse fogo que nós louvamos aqui um pouquinho antes, eu tenho um fogo cerrado em meu peito, aqui dentro do meu peito. Esse fogo precisa se espalhar. Porque quando a gente perde a influência do fogo, cara, o ministério fica pesado. O ministério já não é fácil, amém, querido? O cristianismo parece aquele trator, irmão, aquele reboque que você tá. Jesus é alegria, amém? A unção do reino é vida, amém, querido? A continuidade está sendo falha porque nós deixamos o fogo. A gente está deixando o fogo de lado. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você sabe como que você consegue equalizar a chamada a uma vida comum? Pastor, Deus me chamou para as nações. Deus me chamou para ganhar almas. Deus me chamou para cuidar de vida. Minha mãe é missionária e ela já esteve em várias nações, em vários lugares do Brasil. E hoje, minha mãe, a gente cresceu assim, muito, muito humilde, nunca nos faltou nada. Meu pai, da geração, maioria dos pais daqui, a geração deles era o pai provedor. Né? Não o pai de amor, mas o pai provedor. E a provisão que eles davam era o amor que eles tinham para transmitir. Quem é dessa geração sabe o que eu estou falando. E minha mãe sempre trabalhou de empregada doméstica, faxineira, uma mulher muito trabalhadora. Até hoje trabalha demais, mas eu só no reino. E um dia eu lembro, naquela Assembleia de Deus de frente com a linha do trem, já pregou ali já, de frente com a linha do trem no Florença, ela recebeu uma palavra profética. Você vai conseguir equalizar, você vai conseguir ativar o propósito de Deus na tua vida quando o fogo for tudo que nos consome. Tá entendendo, irmão? Porque senão não vai, mano. Como Deus chama alguém tão simples como nós, como eu, para algo tão grande, como Deus chama alguém como nós para algo tão poderoso. Deus te chamou para algo poderoso. Isso torna realidade com fogo. É Pedro, irmão. Um dia arrancando a orelha do soldado, no outro dia com fogo pregando e mais de 3.000 almas convertendo. É o fogo. É o fogo. E aí alguém chegou para ele e falou assim: olha, você tem uma chamada, você é missionária, e você vai chegar às nações, você vai influenciar pessoas de alto escalão da sociedade. E eu lembro ela contando isso para a gente, ela falando: mas como isso? Que forma isso? Uma mulher simples, né? A maioria da gente mora aqui na periferia, na quebrada. Como isso? Irmãos, passou eu vou falar assim, coisas de 2 anos. Minha mãe tinha 4ª série, ela fez o supletivo. Porque a promessa de Deus, filho, ela não é a varinha mágica a promessa de Deus, irmão, é uma proposta para que a gente acredite e produza, para que a gente cresça dentro dessa promessa. Deus me chamou para ser um médico. Vai fazer medicina não para você ver.
Não, pastor, mas eu já sou açougueiro, eu já consigo fazer uma pequena cirurgia. Vai te catar, irmão. Deus me chamou para ser um mecânico. Vai mexer no carro do pastor Fernando lá. O que você já estudou? Não, vai ser o primeiro carro. Vai montar um Velotrol com o seu carro. A promessa de Deus, a maioria das vezes, irmão, está condicionada a uma entrega, a um preço que tem que ser pago. Quem está entendendo? Diga amém. Aleluia. E esse preço, irmão, ele é pago com fogo. Porque sem o fogo, a promessa não chega. Aquele louvor que diz quem tem promessa de Deus não morre, não diz. Esse louvor não é bíblico, não. Vai lá no cemitério e você vai ver o tanto de promessa enterrada. Pessoas que foram chamadas para o ministério, para as nações, para o pastoreio, para ser profeta, para ser evangelista, mas não entraram no processo do fogo para viver a promessa. Está entendendo aqui, querido? Você tem uma promessa. Diga amém, eu tenho uma promessa. Deus tem algo com você, mas você precisa viver o processo no fogo, na ativação do reino. Aleluia, irmão. Eu me lembro, minha mãe fez o supletivo, terminou a escola, fez 2 vezes o curso de protética. 2 vezes. A minha mãe é líder de uma ONG chamada ONG El Shaddai. A minha mãe é do tamanho desse púlpito aqui quase, um pouquinho. Põe a cabecinha dela aqui assim, ó. Ela é líder de médicos, dentistas. Quando a gente tem dia social, ela vai e lidera os médicos, lidera os dentistas. Eu lembro o primeiro voo da minha mãe, primeira missão, ela foi para o Amazonas. Ela tem o jornal recortado até hoje. A primeira missão que ela foi. Hoje ela já foi para a Turquia, para a Grécia, para a África. Mas a primeira missão, o avião, quando foi pousar, não abriu o trem de pouso, pastor Beto. A baixinha, rapaz, dentro do avião, a minha irmã estava com ela, a Flávia, disse que ela ajoelhou e falou assim: Jesus, não deixa eu morrer na primeira missão, não. O senhor falou que eu vou para as nações ainda. E tem a foto do avião, pousou de barriga, irmão. Hoje eu olha para a tua vida, olha para as nossas vidas. O que Deus tem com a gente é tão grande, mano. Muitos de nós não vivem porque não continua. Alunos do recanto, continuidade, perseverança, pagar o preço pela promessa, acreditar na palavra, cara. Muitos de nós não vivem essa continuidade porque não nos entregamos ao processo do fogo. Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Lucas 3,16. João está dando referência de Jesus. Ele diz assim: respondeu João a todos dizendo: eu na verdade batizo com água. E batismo com água é fundamental. Quem crê e for batizado será salvo. Tem que ser batizado. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.